Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. O cerimonial anuncia o início da reunião solene em homenagem aos 10 anos da Radioatividade FM, conforme requerimento número 4046/2018, de propositura do vereador Marco Antônio Chico Preto. E para presidir esta reunião solene, convidamos o vereador Chico Preto. Você acompanha imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma sessão solene em homenagem aos 10 anos da Radioatividade FM. Lembrando que é uma propositura do vereador Marco Antônio Ribeiro da Costa Chico Preto e será presidida pelo mesmo. TV Câmara é o legislativo municipal mais perto de você. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene. Autoridades parlamentares, senhoras e senhores, a sessão tem por objetivo homenagear os 10 anos de vida da Rádio Atividade FM. Eu devolvo a palavra ao mestre de cerimônia. Neste momento, convidamos para participar da mesa diretora desta reunião solene a Sua Senhoria, o senhor Joaquim Moreira Neto, presidente da Radioatividade FM. A Sua Senhoria, o senhor Francisco Azevedo Rebouças, presidente do Conselho Fiscal da Radioatividade FM. A Sua Senhoria, o senhor J.R. Rodrigues, diretor comercial da Radioatividade. A Sua Senhoria, o senhor Renato Rodrigues, locutor da rádio, programa Geração Participativa. A Sua Senhoria, o senhor Marinaldo Guedes, jornalista. A Sua Senhoria, a senhora Francisca Daura de Lima, comunitária. E a Sua Senhoria, a senhora Indiana Machado, advogada.
Uma vez a mesa composta, eu solicito ao mestre de cerimônia que faça uma breve leitura do histórico da Rádio Atividade FM. A história do rádio no Brasil está associada à história popular, remetendo-nos à compreensão de que ele foi um dos primeiros meios de comunicação a ser utilizado e que até hoje permanece influenciando a vida de milhões de pessoas, por ser o veículo de comunicação que chega facilmente ao povo, portanto, de extrema importância para nossas comunidades. Com essas considerações, a radioatividade, fundada pelos senhores Joaquim Moreira Neto, Francisco Azevedo e Raimundo Lima, tem na sua origem a missão de prestar o melhor serviço à comunidade local, levando consciência, cultura e cidadania. Com programas de caráter educativos, interativos, notícias locais e nacionais, a radioatividade cumpre sua missão no exercício da democracia, sendo independente em suas ações e levando entretenimento aos seus radioouvintes. Neste ano, completando seus 10 anos de pleno funcionamento, o sucesso da rádio em toda Santa Etelvina alcança mais de 30 comunidades, sendo totalmente acessível ao povo e a mais ouvida na Zona Norte, realizando assim o sonho de seus fundadores, em difundir a verdade em toda a sua essência. Em nome dos vereadores da 17ª legislatura desta Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega da placa em homenagem aos 10 anos da Radioatividade FM ao senhor Joaquim Moreira Neto, presidente da Radioatividade, e convidamos para isso o vereador Chico Preto para fazer esta homenagem. Faço a leitura da inscrição que consta nessa placa. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Manaus, 17ª legislatura. A Câmara Municipal de Manaus parabeniza a radioatividade em alusão aos seus 10 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara, levando educação, cidadania e consciência para a comunidade. Assinam o vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto, presidente, e Marco Antônio de Souza Ribeiro da Costa, um tal de Chico Preto. Manaus, 26 de novembro de 2018, plenário Adriano Jorge. Eu tenho a honra, em nome da Câmara Municipal de Manaus, lhe passar essa placa em alusão aos 10 anos que, por muitos que aqui estão também, foram construídos. Então, mais uma vez, a Câmara Municipal de Manaus parabeniza e toma um pouco do prestígio da Radioatividade FM para, nesse momento, o plenário servir de palco para uma justa e oportuna homenagem. Parabéns, senhor Joaquim.
momento, convidamos o vereador Marco Antônio Chico Preto para fazer o seu pronunciamento. Minha gente, eu vou quebrar o protocolo e vou falar ao lado dos homens e das mulheres que colocam as suas digitais nesses 10 anos de radioatividade FM. Mas eu vou começar por aí. Ainda há pouco eu soube de informações que a gente não tinha até então. A radioatividade FM, ela teve verdadeiramente a sua homologação no ano de 2007. Foi isso, Jota? Você estava me falando? Foi em 2007 que o processo de habilitação de uma rádio comunitária, que, diga-se de passagem, a nação brasileira, o governo federal, regulamentou essa questão ainda no ano de 1998, foi quando surge a possibilidade de rádios comunitárias Brasil afora. E 9 anos depois, a radioatividade FM teve o seu processo concluído. Porém, do processo até o ligar dos microfones, digamos assim, eu ia falar dos equipamentos do transmissor, isso levou aí quase um ano. E a coincidência, a cereja do bolo, é que exatamente no dia 26 de novembro de 2008, nós estamos no dia 26 de novembro de 2018. Então, há exatos 10 anos, no dia de hoje, a radioatividade FM ligava o seu transmissor e os seus microfones passavam a falar para o bairro de Santa Etelvina e para bairros adjacentes da zona norte da cidade de Manaus. Então, uma feliz coincidência que a gente revela no início dessa breve locução que eu tenho o prazer de fazer. Cumprimento a todos, a todas, cumprimento ao representante do senador Eduardo Braga, o senhor Roberto Duarte, que ali se faz presente, cumprimento a tantos outros que eu conheço, acho que eu não conheço, muito prazer. Por que uma homenagem a uma rádio comunitária? Se a gente parar para pensar, a gente viveu essa eleição agora do ano de 2018, onde muitas pessoas disseram que as grandes empresas de comunicação, que até então detinham o monopólio da informação, que as mídias sociais passaram a disputar a informação, então não há mais um monopólio. Mas se a gente for ver, se a gente for pegar uma linha do tempo, as mídias sociais é um fenômeno mais recente, um fenômeno aí de 8 anos. Então, antes das mídias sociais, as rádios comunitárias já começavam a quebrar o monopólio das grandes empresas de comunicação. Claro, de forma mais localizada, porque o alcance da radioatividade está ali no bairro de Santa Etelvina e bairros adjacentes, mas já era o prenúncio de um fenômeno que a gente assiste hoje se consolidado, não está consolidando, ele está consolidado, que é a quebra daquele monopólio. Não, a gente só ficava sabendo de algo se fosse pelo jornal A, pela rádio B, e hoje isso foi quebrado. A gente tem uma nova dinâmica. E a radioatividade FM, a rádio comunitária, já é FM? Já, né? A radioatividade FM veio quebrando isso, veio construindo esse novo parâmetro ao longo desses 10 anos de existência, né? Trazendo protagonismo para a comunidade, porque talvez muitos que por ali passaram, muitos ainda continuam. Eu tive a oportunidade de ser entrevistado pelo Renato, o JR estava lá, se eu não me engano, nessa entrevista também, e acredito que muitos profissionais de comunicação já passaram ali pela atividade FM, e já não estão mais ali, mas fazem parte da história da atividade FM. Talvez muitos desses comunicadores não tivessem oportunidade em rádios tradicionais, numa questão de mercado, comercial, mas esses homens, essas mulheres que passaram pelos microfones da atividade FM, tiveram seu protagonismo e levaram as suas verdades a milhares e milhares de pessoas ao longo desses 10 anos. Então, o que é uma verdade? Alguém pode dizer, mas não é uma verdade tão grande. Mas é uma verdade.
é uma verdade de uma comunidade, é a verdade de um segmento, é a verdade, sabe, de um conjunto de pessoas que têm aspirações comuns a vários outros bairros, mas que têm aspirações precisas, determinadas, em função da realidade da sua região, da sua comunidade. As necessidades do bairro do Crespo talvez não sejam as mesmas hoje do Santa Etelvina. Tem uma necessidade comum de segurança pública, uma necessidade comum de boa prestação de serviço público, mas, por certo, a Zona Norte, onde a Radioatividade FM está ali, no bairro de Santa Etelvina, tem necessidades que são diferentes da Zona Centro-Sul, da Zona Sul, da Zona Oeste. Então, a rádio comunitária veio dar voz e veio trabalhar a comunidade, a conscientização dessas necessidades e ajudar na consolidação de uma coisa que é fundamental, que é a organização da sociedade para compreender o seu papel dentro daquela dinâmica da moeda. A moeda tem cara e tem coroa. A gente precisa entender o nosso papel diante dos nossos direitos, mas também diante das nossas obrigações. Então, a rádio comunitária vem fazendo esse papel, a Atividade FM vem construindo isso, vem descortinando, vem levando informação, vem levando a verdade, e a verdade liberta, para que a gente cada vez mais entenda o nosso papel dentro de uma sociedade que não sobrevive hoje sem informação. Nós estamos vivendo a sociedade da informação. Sem informação, depois de respirar, eu acho que se informar talvez seja o segundo ato mais básico do cidadão. Primeiro é respirar, senão você não vive. Depois de respirar, você não consegue viver hoje numa sociedade com essa dinâmica sem informação. Você precisa estar informado. E aí entra, como eu disse, de forma fundamental, oportuna, necessária, cumprindo um papel fantástico, ao ponto de que a Câmara Municipal de Manaus, a unanimidade dos seus vereadores, reconhecesse a importância desta homenagem, para que no dia de hoje, nessa coincidência dos exatos 10 anos, no dia 26 de novembro, nós estivéssemos aqui, senhor Joaquim e todos os colaboradores, fazendo, como eu disse, a Câmara pegando o prestígio da Radioatividade FM para realizar uma solenidade de reconhecimento pelos 10 anos que se passaram e de registrar também o desejo da Câmara Municipal de Manaus, de todos os vereadores, de que mais anos venham pela frente e sem perder esse pique, sem perder esse compromisso, que é trazer a consciência, trazer a organização, trazer a participação dos homens e mulheres que constroem essa cidade, que constroem a Santa Etelvina, que constrói a cidade de Manaus, que constrói o Amazonas e o Brasil. Então, que as minhas palavras sejam de longa vida aos integrantes da Atividade FM e longa vida a essa instituição, a gente pode falar assim, que trouxe luzes, informação, inclusão, consciência para o povo da cidade de Manaus, mais precisamente da zona norte da cidade de Manaus. Então, que minhas palavras, que são as palavras de todos os vereadores, sejam essas. Longa vida, prosperidade e muitos anos pela frente. Parabéns mais uma vez. Convidamos agora para o seu pronunciamento a senhora Indiana Machado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aqui a mesa. Eu estou representando o escritório de advocacia André Oliveira, associados. Era para ele estar aqui presente, doutor André, mas por um imprevisto, infelizmente ele não se pôde fazer presente, mas eu vim aqui falar por ele e pelo escritório que eu componho a equipe, né? Sou advogada que compõe a equipe. Nós somos um pequeno, grande escritório, estamos aí na luta e é uma honra participar. Obrigada pelo convite. Quero agradecer ao presidente da Câmara, Vossa Excelência, Maurício, e também ao deputado,
vereador, me perdoe que eu estou nervosa, ao vereador seu Chico Preto pelo reconhecimento, né, pela propositura desse requerimento, que deu um passo muito importante para a radioatividade, né, ganhar essa força que é a voz da comunidade Santa Teovina. E, como o senhor bem falou, a gente tem que ver a importância da informação, né, que hoje em dia, de fato, por mais que a gente tenha mais facilidade hoje em dia, mas com a rádio a gente pôde, a gente vê assim, aproxima, né, da voz à comunidade, e que é um pouco tanto afastado, porém com a rádio é possível ter essa proximidade com a sociedade, ajuda aos cidadãos, não só de Santa Teovina, mas toda a área que a rádio consegue chegar, começar a ter mais facilidade a se compreender como cidadão, e saber a importância do seu papel, que também são protagonistas, né, na nossa sociedade amazonense. Então, a gente, como advogados, nós temos muita honra da parceria com a rádio, e nós temos também muita noção da importância, né, da advocacia também com as comunidades, né, assim, vamos dizer que as pessoas que têm mais dificuldade no acesso à justiça. E, assim, a rádio, né, a gente tem dado muito espaço para a gente poder cumprir a nossa função também social, que nós também temos, né, todos temos, e nós, advogados, temos, principalmente porque a gente sabe da nossa responsabilidade, né, enquanto operadores do direito, de fazer a justiça alcançar, principalmente, aqueles que menos têm chances de alcançá-la. Então, quero agradecer à rádio, e é uma honra participar da presente homenagem, a gente que tem essa parceria. Espero que ela possa continuar, que a gente possa estar ajudando a toda a comunidade de Santa Teovina e a todos os ouvintes, né, ouvintes da rádio, que a gente possa juntos aí avançar, nem que seja informando, né, fazendo nosso papel de sermos comprometidos com o acesso à informação e acesso, principalmente, à informação sobre seus direitos perante a lei, perante a sociedade, e que a gente possa estar ainda por muitos anos juntos, e desejo vida longa também à radioatividade. Obrigada. Me desculpe o nervosismo. Convidamos agora para se pronunciar a senhora Francisca Daura de Lima, comunitária. Oi. Boa tarde a todos. Em nome do vereador Chico Preto, gostaria de saudar todos os participantes aqui. E eu estou aqui, na verdade, representando o professor Bibiano, que foi vereador aqui também, né, ex-vereador. Na verdade, infelizmente, ele não pôde comparecer aqui porque está numa reunião na SEDUC, e eu estou aqui para, né, fazer jus ao nome dele, para dizer também que ele está junto com essa rádio, né, com a radioatividade. Gostaria de parabenizar a rádio em nome do seu Joaquim Moreira Neto, né, mais conhecido como seu J. Neto, pelos 10 anos, né, de serviço prestado à comunidade, e que vem trazendo, né, as notícias aí. A gente que é moradora do bairro Santa Teovina, a gente acompanha essa rádio e sabe que é uma rádio muito importante, né? Eu conheço, sim, alguns daqui, né, o Renato, o seu J. Neto, o seu Azevedo, né, o JR, esqueci o nome do JR. O JR, né, nós somos amigos lá do bairro Santa Teovina, e a gente vem acompanhando
essa rádio e que tem feito a diferença lá na comunidade, né, através de levar a voz para as pessoas que não têm informação, ela está lá levando essa voz, né, até mesmo através de denúncias, a comunidade ela pode estar ali fazendo as suas denúncias, como asfaltamento, né, aqui um exemplo. As pessoas, né, a gente vê como que é lá no bairro Santa Elvina, né, não tem asfalto, então eu, como moradora, posso estar ali denunciando, né, ligando para a rádio, e a rádio, através, né, da sua voz, está levando ali, falando, né, para a comunidade, para as secretarias, e já aconteceu várias vezes, né, de a secretaria estar indo ali, fazendo o seu trabalho através dessa voz, né, então... E mais ainda, né, eles têm uma parceria com outros órgãos que está levando, né, o serviço social para os jovens, adolescentes do bairro, para os idosos, né. Então, é muito importante, né, esse serviço da rádio. Então, eu acredito que eles estão de parabéns aqui. O professor Bibiano mesmo tinha um programa na rádio, né, Vida e Missão, que também, né, é uma pessoa muito atuante ali no bairro Santa Elvina, junto com cada membro daqui da rádio. Então, infelizmente, ele não pôde estar aqui, né, para ele mesmo estar falando o quanto que ele contribui com essa rádio e com a comunidade, né. E só assim, eu, como uma moradora, reconheço, né, o trabalho dele ali dentro da comunidade. Acredito que o vereador Chico Preto o conhece, sabe, né, a importância dele ali e também para a cidade. E parabenizar mais uma vez, né, cada membro dessa radioatividade, e que cada vez mais possa estar ali fazendo seu trabalho, olhando pela comunidade também, porque não é porque eles não são assim uma autoridade, mas eles fazem o trabalho dele que contribui, né, para a comunidade, não só do bairro Santa Elvina, mas para os bairros adjacentes ali que estão ouvindo essa voz, e que eu tenho certeza absoluta que são agradecidos por isso. Então, mais uma vez, eu gostaria aqui de agradecer, né, ao Sr. J. Neto, pelo convite, cada um, né, esqueci o nome dele. O JR, né, pelo convite também, né, então, e agradecer aqui à Câmara, né, por esse momento tão importante assim, né, de estar fazendo essa homenagem à radioatividade. E só agradecer. Obrigado pelo convite. Convidamos agora para o seu pronunciamento o jornalista Marinaldo Guedes. ZYS 353, Radioatividade FM 87,9, operando seus estúdios na Rua Juruá, 31, Santa Etelvina. E depois desse som, sabíamos que não haveria mais volta. Foi o primeiro som a ir ao ar, efetivamente, na Rádio Santa Etelvina. A gente chama de Rádio Santa Etelvina, nem sempre é radioatividade, porque é uma rádio representativa. A gente participou através de um convite do Azevedo. Eu estava ministrando um treinamento no Instituto Evaldo Lodge, e aí, de repente, aquele senhor, super gente boa, estava em todos os treinamentos do Instituto Evaldo Lodge, e, uau, eu disse assim, tem alguma coisa, ele me chamou, você não quer participar conosco da nossa rádio? Eu disse, deve ser mais uma daquelas rádios boca de ferro de interior, que a gente ouve tanto por aí. Eu fui professor da Universidade Federal do Amazonas, professor de rádio da Universidade do Amazonas, já tinha feito aí a rádio empreendedora do Sebrae, que ganhou repercussão nacional e internacional também, e tinha feito um sistema de rádio comunitária chamado Rádio Gari, Sistema de Comunicação nos Caminhões Coletores de Lixo da cidade, coloquei no ar em 2006. E era mais um desafio esse. Tínhamos também colocado a Rádio Cidadania da Prefeitura de Manaus, e ganhamos menção honrosa pelos Objetivos do Milênio. E aí, ele me chega com essa situação, você não quer colocar no ar com a gente essa rádio? Eu disse, me diz o que é, o que você tem aí? Ele disse, eu tenho esse punhado de documentos. Tinha, na realidade, autorização e tinha tempo para colocar no ar. Se não colocasse em determinada data, poderia perder a concessão. E eles são muito ligados a essa questão documental. Só havia uma rádio comunitária liberada em Manaus, que é a rádio ali da Zona Leste, né, do Mutirão Amazonino Mendes. Foi a primeira rádio no estado do Amazonas, uma das primeiras do Brasil. E aí tivemos também a rádio comunitária do Santa Etelvina, sendo a segunda liberada.
depois esqueceram um pouco disso e tem rádios comunitárias pipocando pela cidade inteira por aí, de forma, vamos colocar, de forma ilegal. Se não está dentro da lei, é ilegal. Então, naturalmente, se é interessante ou não, enfim, é outra questão. Mas aquela rádio eu perguntava, Azevedo, depois conheci o J Neto, né? O J Neto, o JR em seguida também, os entusiastas. Isso, onde vai funcionar? Vocês têm documentos. Agora, quem é treinado para isso? Ninguém, por isso precisamos de você. E lá vai eu passar meus finais de semana, muitos dias de semana, muitos finais de semana treinando em delegacias, em escolas, dentro da própria rádio, até o relento mesmo, acredito que eu treinei gente ali. E eram grupos e mais grupos, né? Assim, entravam 15 e ficavam 2. As pessoas, às vezes, achavam que estava para ficar rico ali. Não, agora eu tenho um meio de comunicação, eu tenho uma rádio. Azevedo, você já está rico? 10 anos depois? Penso eu que esse homem tem bênçãos no céu. Ele vai ganhar bênçãos, muitas bênçãos no céu. Porque, afinal de contas, é o grande anjo da guarda da rádio comunitária. Funciona ainda num ambiente que é do lado da padaria dele. E disso ele divide o que seria o seu ganha-pão, onde ele faz o pão e ganharia o pão, ele divide com a rádio comunitária, onde tiramos, num determinado momento, o seu tempo, a sua paz. E quando ele está dormindo, as pessoas batem lá na porta, seu Azevedo! A rádio às vezes se confunde também, a rádio do Azevedo, muitas vezes, se confunde, é a rádio da padaria, enfim. Mas rádio comunitária tem exatamente essa essência. Desde quando teve todo um agravamento de problemas nos anos 80, em Minas Gerais, né? E virou um filme, uma rádio, uma onda no ar. Esse filme eu rodei, eu perdi as contas, quantas vezes eu passei por lá. E gravei várias cópias, passei para eles ficarem rodando, para gerar a empatia do que é ter uma rádio na comunidade. E aí eles disponibilizaram também para as pessoas e, enfim, visualizando a quantidade de pessoas que estão aqui, a quantidade de pessoas que passaram por lá, e, enfim, chegando à Câmara Municipal de Manaus, recebendo essa menção nos seus 10 anos, valeu a pena. Certamente valeu a pena o sonho daqueles 2 não muito jovens rapazes, né, de implementar, documentar, organizar e dizer, vamos lá, gente, faz sentido a gente ter isso, já que as outras rádios não vão nos dar voz, porque nós somos lá do Santa Teovina, está na hora de termos a nossa própria voz da comunidade. E aí, surgiu e está no ar, nesses 10 anos, a Radioatividade FM 87,9. Quando você estiver passando pelo Santa Teovina, é só ligar 87,9. Obrigado, gente. Convidamos agora para se pronunciar o diretor comercial da Radioatividade, J.R. Rodrigues. Boa tarde, amigos. Não preparei discurso nenhum, que é no provisório mesmo. Mas aqui quero agradecer nosso vereador, né, Chico Preto. Chico, eu te acompanho há muito tempo. Te conheço desde 92, quando você veio candidato a primeira vez. Época do Dutra. Primeiro você se lançou, né, candidato a vereador. Então te conheço desde lá, muito tempo. Seu J. Neto Azevedo também, já batendo quase 30 anos, né, J. Neto? Há muito tempo, Conheço o Azevedo J. Neto. O Azevedo, para mim, é que nem o irmão. Que nem o irmão, eu tenho conversas com o Azevedo que a Azevedo nem conversa com meus irmãos. Então é uma honra, como o Chico falou ainda agora há pouco, é gratificante hoje, dia 26 de novembro, exatamente hoje, a Radioatividade completando 10 anos. Nosso amigo Marinaldo. Marinaldo é uma espécie de um conselheiro da rádio. Agora ele falou que o Azevedo é um guardião e ele é um conselheiro, né? Sempre esteve com a gente, sempre que precisamos, o Marinaldo estava ali ao lado. Quero aqui agradecer a presença da doutora, representando nosso amigo doutor André, conversou comigo, né? Infelizmente não pôde estar aqui. O escritório do doutor André é um grande parceiro da Radioatividade. Ele tem um projeto muito lindo, chamado Orientando o Cidadão. Ele tem escritório na Zona Leste. E o doutor André é um parceirão mesmo. E graças a Deus, até hoje a rádio não precisou ainda. Espero não precisar, né? Mas há essa parceria entre nós e o doutor André. O doutor André chegou à rádio através do nosso amigo Manuel de Jesus.
Manuel também é um parceirão que sempre está contribuindo com a gente, esteve lá na rádio com a gente, mas eu digo, ele é da casa, ele está agora na nossa co-irmã, Voz das Comunidades, Mutirão. Então, o Manuel é uma pessoa que sempre está contribuindo com a gente. Nosso amigo Renato Rodrigues, que está aqui representando todos os locutores da rádio. Aqui eu vejo amigos que já passaram pela rádio, tiveram lá. O Silvio falou ainda agora há pouco, né? Foi um dos primeiros do início, né? Muitos que passaram, outros retornaram, outros novos que estão chegando agora, mas tudo fazem parte da família Atividade. A Daura está representando aqui o Bibiano. Daura, o Bibiano iniciou o programa novamente, Daura. Ele iniciou no domingo, ó, devido às ocupações dele, vai ficar no domingo com o programa Vida e Missão. Então, gente, aqui eu quero agradecer, né, minha amiga Rai, que está ali, do IEL, que agora há pouco o Marinaldo falou, né? Eu, Azevedo, Clay, pegamos muito treinamento no IEL, um grande projeto também que a Rai liderou juntamente com a Ivanilde e a Kátia. São tantos amigos aqui que fica até chato estar citando o nome, mas todos são muito bem-vindos aqui nessa tarde. E, Chico, a radioatividade, a frequência dela é 87.9, nós não estamos somente no Santa Teovina e nos bairros adjacentes. Graças a Deus, através da rede social, hoje a gente está no mundo. No mundo, né? Tem o www.radioatividademanaus.com, tem outros aplicativos, logo, logo a gente vai estar com o nosso aplicativo próprio. Ainda agora há pouco, quando nós vínhamos conversando aqui com o J. Neto, o Amaral Santo. O Amaral, ele tem uma audiência muito grande no programa dele, domingo à noite, que é o programa Fim de Noite. Pessoas de vários estados do Brasil acompanham ele, inclusive do exterior. Nosso amigo Luiz ali, o Luiz, pastor Antônio, o programa deles é acompanhado com pessoas de outros países. Pessoas da África, da Alemanha, da Itália, França, que acompanham. O William D'Angelo, o programa de esporte dele, quando ia ao ar o programa dele, pessoas do Rio de Janeiro, né, acompanhando. Então, todos os amigos aqui, tem pessoas que acompanham distante. Nosso WhatsApp na rádio é muito pedido de música, em outros estados, as pessoas acompanhando. Então, agradeço, assim, nós não estamos restritos só ali na frequência 87,9, mas a atividade está no mundo. O Manel de Jesus, com o programa dele, tinha uma correspondente no Japão, Nana Pio, repórter lá diretamente do Japão, ela passava informações para a gente, quase que diariamente no programa dele. E eu quero aqui agradecer, né, a radioatividade, estamos aqui presentes. Nós procuramos fazer um trabalho realmente na comunidade, como há pouco a Daura falou, problemas, as pessoas nos procuram, falta d'água, vão lá, ligam para a rádio, energia, tapa-buraco, serviços, posto de saúde, delegacia também, que é nosso parceiro, né, as 2 delegacias que tem lá no bairro. Então, são vários serviços que procuramos prestar na comunidade. Agora mesmo, nós estamos na luta, eu juntamente com o Clay, o Binho, estamos na luta para realizar o 2º Réveillon do Santa Teovina. Ano passado nós fizemos, graças a Deus foi positivo, uma grande festa, e esse ano as pessoas já estão nos procurando e perguntando se ia haver o 2º. Está entendendo? Isso é muito bom para a comunidade, porque muitas pessoas que se deslocavam já não vão. Então, esse ano a gente já está esperando um número maior de pessoas. Só que aí vem os entraves. Infelizmente, talvez não seja a hora, mas eu tenho que falar. Gente, é difícil, assim, essas conquistas. Está entendendo? A gente vem aqui pela Câmara, trazendo ofícios para o vereador e para os deputados, vai na secretaria, tanto do Estado como do município de Cultura, né? Pedir que a gente precisa de palco, som, iluminação. E teve uma secretaria que racenou para a gente que nesse ano, infelizmente, não vai poder. A gente não desiste, não. A gente vai conseguir, sim. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir. E com a união dos amigos, né? Os amigos que sempre contribuem, a gente vai conseguir. Então, a radioatividade é assim, tem vários parceiros, várias associações, instituições que são nossos parceiros. E eu estou muito feliz hoje, é momento realmente de alegria, de felicidade de estar aqui, com amigos reunidos e comemorando esses 10 anos. Espero que a gente chegue a 20, 30, Deus é que sabe. E como eu sempre falo, eu estou ali na radioatividade, não pretendo me eternizar, estou ali contribuindo, né? Estou de passagem. Até quando, não sei. Agradeço muito o seu J. Neto aí, que tem confiado no meu trabalho. O Azevedo, eu fui para a rádio através do Azevedo, apesar de eu conhecer esse projeto desde o início, né, quando eles já estavam no documento, como o Marinaldo falou, mas eu estava também com outras atividades e não comecei com ele. Mas em 2014, quando terminei meu TCC, que por sinal eu fiz sobre rádio comunitária, minha conclusão de curso, e o Azevedo me fez o convite, e até hoje eu estou na rádio. E agradeço muito aqui, aproveitar e agradecer a Azevedo e J. Neto pela confiança que eles têm em mim. Obrigado, amigos.
Convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor Francisco Azevedo Rebouças, presidente do Conselho Fiscal da Rádio Atividade FM. Gente, boa tarde a todos e a todas. O que eu quero falar aqui é assim, que tudo que foi falado aí, hoje são 10 anos que nós estamos conseguindo aí esses 10 anos, mas assim, até chegar aqui foi muita batalha. Quem está de fora vê assim, poxa, eles estão ganhando assim, é moleza. Não foi moleza, não. Porque 10 anos é a existência dela em funcionamento, mas desde 1999 que nós estamos nesse projeto. Então, assim, quem está fora acha assim, poxa, os meninos estão numa boa. E não é assim. Aí eu pergunto aqui do meu amigo aqui, Chico Preto, quantos vereadores são daqui da Câmara? 41. Onde estão? Aí, assim, eu iria ficar feliz quando, por exemplo, a radioatividade conseguisse fazer cada um desses amigos que está sentado aí, vereador de Manaus. Porque, assim, quando você tem a afinidade com o vereador, é mais fácil você chegar e fazer uma solicitação de algo. E aqui eu quero agradecer ao Chico Preto pela essa moção que ele está fazendo agora, e espero que ele continue sempre amigo da radioatividade, que a gente vai precisar. E eu espero que, por exemplo, os comunitários que aqui estão presentes nesse momento, gostaria que desse mais força para a gente, porque assim a gente precisa. Não é dizer assim, chegou 10 anos, porra, bacana. Não, nós temos que continuar a luta. A luta se vence, mas tem sempre dificuldades. Quero agradecer aqui ao meu amigo Marinaldo, que foi um camarada muito guerreiro, que me deu todo assim, o apoio, J. Neto, seu Raimundo de Lima, e os demais locutores que foram se aproximando e dando aquela força que a radioatividade precisava. Então assim, ó, se a nossa rádio conseguisse profissionalizar jovens da comunidade, para a gente estar tendo sempre locutores à disposição, para nós seria muito bom. Uma da minha maior vontade é conseguir fazer o projeto Rádio Escola, para que nós possamos ter mais jovens influentes dentro da comunidade com conhecimento da área de comunicação. Então, assim, a gente precisa desses apoios. Entendeu? Só isso mesmo, tá? Convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor Joaquim Moreira Neto, presidente da Radioatividade FM. Muito boa tarde a todos vocês. Agradeço pela presença de todos, né, que estão aí chegando para, junto com a radioatividade, fazer com que eu me sinta muito feliz e honrado aqui com a moção da Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Chico Preto. Agradecer a todos que falaram bem da radioatividade, porque quem fala bem da radioatividade está falando bem de mim. Eu me sinto honrado em estar hoje na diretoria, fazendo parte como presidente da radioatividade. E gostaria de não me alongar muito, mas dizer que a radioatividade está na Rua Juruá, número 31, aberta a todos os órgãos públicos, a todos vocês, cidadãos de bens, e a todos aqueles que acreditam nos projetos comunitários. E vocês, todos vocês que têm aí esperança de um dia ser vereador, procure passar na radioatividade, porque a radioatividade dá essa oportunidade de vez e voz de vocês, todos vocês se tornarem muito conhecidos e interessante para a comunidade e divulgar os seus pensamentos.
as suas vontades de trabalhar pela comunidade, pelos mais necessitados. Então, eu só tenho a agradecer hoje, a felicidade é tanta, eu não preparei nenhum discurso, nem nada, mas eu acho que o locutor ele tem que ter sempre assim, um improviso para falar, e eu estou fazendo isso agora, estou fazendo de improviso. Mas a felicidade é tanta que eu queria só agradecer aqui o vereador Chico Preto, a todos os meus companheiros, a toda essa mesa que foi composta aqui. Com muita honra, eu só agradeço vocês por tudo isso e vamos para mais 10 anos, 20 anos, quanto Deus permitir. Obrigado. Olá. Poxa, preparei até um discurso, gente. O único que preparou um discurso. Gente, boa tarde. Em nome da minha esposa, que está aqui com meu filho, a Patrícia, o João Miguel, que está choramingando aqui um pouquinho, e o meu sobrinho, o Bruno de Lima, que também foi locutor mirim lá na Rádio Atividade, e também do vereador Chico Preto. Eu cumprimento a banca e todos os presentes nesse momento memorável da Rádio Atividade. Mais do que justo citar os nomes dos 2 idealizadores e fundadores desse instrumento de comunicação implantado na maior zona geográfica e populacional da cidade de Manaus. Registro minha admiração pela pessoa do seu Francisco Azevedo e o senhor Joaquim Moreira, popularmente conhecido como J. Neto. Claro que nessa história tem a participação de muitos locutores que, de sua maneira, deixaram sua brilhante contribuição para a rádio e para a sociedade. Ressalto ainda que a queridinha da Zona Norte de Manaus tem sido um local propagador de grandes talentos. Muitas pessoas que hoje são um sucesso nessa capital, no Amazonas e no Brasil, iniciaram sua carreira na radioatividade. Cantores, poetas, DJs, compositores e até mesmo lideranças políticas. A minha história acadêmica se mistura com a rádio. Quando iniciei meu primeiro programa, tinha apenas o ensino médio. Depois disso, tive a oportunidade em realizar o curso superior em administração, fazer uma especialização em gestão de talentos e hoje estou cursando o mestrado na Universidade do Estado do Amazonas. Meu programa é intitulado Geração Participativa e seu objetivo está totalmente atrelado com o objetivo da rádio comunitária: despertar e desenvolver uma comunidade que não apenas critica, mas que participa diretamente da elaboração, execução e fiscalização de políticas públicas. Pois entendo que somente assim, exercendo a cidadania ativa, teremos um lugar melhor para se viver. E a democracia estará se cumprindo de fato. Muito obrigado aos ouvintes, aos parceiros culturais, a direção da Rádio Atividade FM 87,9, na pessoa do nosso diretor comercial JR, e, por fim, o nosso agradecimento ao principal patrocinador, o nosso grande e soberano Deus. Vida longa à Rádio Atividade FM. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade. E uma das coisas que eu aprendi é que a gente deve lutar pelo espaço da gente. Eu sou filho de camponeses, nasci em Minas Gerais, sou jesuíta e desde 1984 estive em vários países, trabalhei, conheci o que é rádio comunitária no Tocantins, lugar onde mataram o padre Josimo. E por ter conhecido essa realidade, entendi a importância da rádio e sempre, desde então, lutei pela rádio comunitária. Mas a rádio comunitária não se mede pela potência e menos ainda pelo raio de abrangência.
A rádio comunitária se mede pelo serviço que ela presta à comunidade. Eu quero dar os parabéns ao J. Neto, quando ele perguntou quantos vereadores há na casa. Essa foi a primeira observação que eu fiz desde o início. Quantos vereadores existem na casa e quantos se fazem presente? Então, parabéns, J. Neto, pela sua pergunta. E isto é uma coisa que a gente que está acostumado a lidar com a comunidade não deixa passar, porque a gente sabe o que as pessoas sentem lá na ponta ou lá na base, o que elas passam. Sobretudo agora, quando o mais médico foi embora, a gente está vendo quem é que aguenta as consequências. Quando eu entrei aqui, eu observei logo o crucifixo, e eu vejo muito crucifixo nas delegacias, nos presídios, nas cadeias, nos órgãos públicos, nos tribunais, e com certeza Jesus deve dar volta no estômago quando ele está em um local que deveria fazer justiça e não se faz justiça. A rádio comunitária, eu gostaria de ter ouvido aqui dos desafios que a rádio comunitária tem. Eu sempre fui muito indignado com a lei de rádio comunitária, que é a lei 98, 9.612, se não me falha a memória, que prevê 25 watts de potência, frequência única, canal secundário, sem direito à proteção contra eventuais interferências das rádios comerciais. E, na hora que eu ouvi o senhor falar ali que tem tantas rádios ilegais espalhadas pela cidade, eu falava, nós não somos pirata. Pirata é quem corre atrás do dinheiro. Nós corremos atrás do direito de se manifestar. E esse direito é negado. Eu vejo aqui, pela democracia das maquininhas. Eu digo, por que não pela democracia dos microfones, das câmeras de TV? E a gente sabe que os meios de comunicação são usados para enganar, para ludibriar, para conduzir mal o povo. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar aqui dentro da Câmara de Vereadores, que eu estou vendo que está cheio de vidro por aqui, e na hora da campanha a gente vê o povo sendo abraçado, vamos lá para o comício. Antes levava até locutores, levava cantores, e infelizmente a gente vê que o povo fica de fora na hora que está aqui. Quem está aqui tem que estar a serviço do povo, assim como a rádio comunitária deve estar a serviço do povo, e o povo deve ajudar a mantê-la, para que ela possa sobreviver, não só financeiramente, mas também com conteúdo. Isso é de grande necessidade. E quero dizer que foi feito lá no Senado um projeto de lei para modificar a potência da rádio. Artigo 30 da Constituição Federal diz que é de competência do município legislar em questões de interesse local. E eu pergunto se algum vereador, algum dia, ousou fazer uma lei de rádio comunitária dentro do município, porque tem tantas coisas que diz respeito ao município e ninguém faz nada. Ao entrar aqui, parece que esqueceu do povo lá fora. Agora eu tenho o meu salário garantido, os gastos, as despesas sempre aumentam, nunca diminuem, e o povo é que aguenta as consequências. Isto tem que ser falado numa rádio comunitária. Há 10 anos que eu mexo com rádio comunitária, fui processado, condenado a 2 anos de cadeia, pagamento de R$10 mil de multa. Não fui preso e não paguei 1 centavo, porque eu aprendi a me virar, aprendi a fazer habeas corpus. Sou formado em ciências contábeis e voltei a estudar agora, que a gente precisa de estar por dentro, para saber do que está acontecendo. E eu vejo tanta besteira acontecendo, como, por exemplo, falar que um negro pesava 7 arroba, que indígena tem que ser integrado à nossa sociedade. Nós estamos vendo a violência campeando na nossa cidade, e o que se faz? Houve tanta besteira, e eu fico muito indignado com isto, que o povo está sendo abandonado, esquecido, e a rádio comunitária deve tratar disso. A lei que prevê no Senado, de 300 watts, esta lei eu fiz no município de Montes Claros. Aprovamos uma lei, lutamos, enchíamos a Câmara de pessoas para participar, pressionando os vereadores para que aprovassem esta lei. A lei foi aprovada e o prefeito Jairo Ataíde, que então era do PFL, que já nem existe mais, o prefeito tinha assumido o compromisso de ajudar a lutar pela rádio comunitária. Mas na hora de ele mostrar a serviço de quem que ele estava ao lado das rádios comerciais. E ele vetou o projeto. Nós reapresentamos e aprovamos o projeto. E esse projeto, infelizmente, os vereadores não tiveram pulso,
para levá-lo em frente, que um juiz falou para mim, o difícil não é você laçar o boi, o difícil é você, depois do boi laçado, você segurar, que você vai ver a reação. E a reação da ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio Comerciais, não se fez tardar, veio com muita violência. Quando a gente vê a Rede Globo tão sacanamente, que fala tanto do direito de expressão, e a Rede Globo não garante esse direito de expressão para as pessoas, porque a entrevista que eles fizeram com o Haddad na época, aquilo não foi entrevista, aquilo é um verdadeiro fuzilamento. E a rádio comunitária, ela deve trabalhar isso para que a comunidade se sinta protagonista e promotora de uma nova realidade. Isso que nós precisamos fazer. Então, eu gostaria que a gente lutasse mais pelo direito de uma rádio comunitária que pegasse no município e os vereadores lutassem pelo artigo 30, colocasse aqui, instituísse o Conselho Municipal de Comunicação Comunitária Alternativa. Eu quero ver a Polícia Federal impedir que a gente transmita pelo Facebook, quero ver a Polícia Federal impedir que a gente fale pelo YouTube e fale para o mundo. Tem muitas pessoas da África, da Itália, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, que acompanham o programa que eu faço, tanto na rádio, quanto também no Facebook, no YouTube. E lá eu falo com toda a veemência dessa situação. E eu conclamaria a todos também que a gente fizesse a mesma coisa. Vamos lutar para melhorar a lei de rádio comunitária, 25 watts de potência. Se fosse bom, eles não dariam para a gente, eles ficariam com ele. E quero finalizar dizendo que foi um grande acordo nacional que promoveu um golpe. E esse golpe continua, não só contra o governo, mas contra as comunidades. E por isso a gente vê o aumento do salário do pessoal do Supremo de 16%, enquanto que para o salário mínimo vai de 954 para 998. Isso é justo? Isso é um país que quer igualdade? É um país que quer erradicar a pobreza? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e parabéns à radioatividade, parabéns a quem propôs esta audiência. Obrigado e desculpe. Eu passo a palavra... Vou passar a palavra a você, Renato, e a dona Rai, e vou encerrar, tá? E só para deixar claro, que uma sessão solene de homenagem, a gente não está propondo nenhum debate mais profícuo nesse momento. Sessão de debate, a gente pode fazê-lo, né? A gente faz no outro momento a sessão de debate. Por favor. A gente vai encerrar com a Rai e você faz uso da palavra. Vamos lá. Oi. Oi. Boa tarde, senhores e senhoras. Queria parabenizar primeiramente na pessoa do J. Neto, de toda a mesa, e o vereador Marco Antônio Chico Preto, pela essa iniciativa. Eu acompanho a rádio há 6 anos já, que o Viver Melhor vai fazer agora, em dezembro de 2018, que o conjunto habitacional residencial Viver Melhor é maior de que 30 municípios no estado do Amazonas. E sempre quando tem alguma dificuldade, a questão de falta d'água, de abuso, de cobrança indevida de água, luz, transporte coletivo, segurança pública, e sempre a gente recorre, alguns vereadores, deputados, são fechadas as portas. E quando a gente vai na rádio comunitária, sempre o seu Azevedo, o J. Neto, o JR, sempre deu espaço. Então, eu quero aqui, como ouvinte da radioatividade na 87,9, dizer que liderar não é impor. Liderar é despertar nas pessoas a vontade de fazer o bem. E dizer que a rádio, esses 10 anos, quero parabenizar em nome do maior conjunto habitacional do Residencial Viver Melhor, que é maior de que 30 municípios do estado do Amazonas, onde que não tem uma loteria, onde que não tem água tratada, onde que 90% da população está inadimplente com a Manaus Ambiental, cobrando uma pessoa que recebe um Bolsa Família de R$60, com uma conta de R$1.000, R$800. E eu quero aqui também, JR, aproveitar essa homenagem, porque a homenagem eu estou falando como ouvinte da rádio. E como ouvinte eu posso
falar, acima de tudo, o direito de cidadania, o direito à educação, à saúde, e dizer, Marco Antônio Chico Preto, que a única área do Viver Melhor na entrada, bem em frente à quadra 5, uma área de 1.600 metros quadrados, hoje a Prefeitura Municipal de Manaus, a Implube, nega para a construção e edificação de implantação de um primeiro centro comunitário social do Projeto Idoso Feliz, ferindo, acima de tudo, a lei federal, que você conhece muito bem, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.641. Então, eu quero aqui pedir o apoio dessa casa e o apoio, mais uma vez, da rádio, que eu já tenho, que a gente vai acampar essa luta, JR. Porque o mesmo direito que o idoso de Coari, de Tefé, do Santa Etelvina, o do Viver Melhor também tem direito. Então, eu quero aqui parabenizar a rádio em nome da comunidade Viver Melhor. Tá bom? Muito obrigado a todos. Rai, você encerra a nossa reunião, por favor. Se não funcionar o microfone, não tem problema. É que eu não poderia, gente, deixar esse momento passar, porque é um momento único para a minha vida. Porque se eu me emocionar, me desculpe. Mas eu estou diante de pessoas que eu amo muito. Quando a rádio ainda nem existia, nós já nos conhecíamos. E aí, nesse momento, eu faço um agradecimento primeiro a Deus por me permitir viver para ver esse momento. Porque nós estamos falando de empreendedorismo social. Nós estamos falando de uma rádio que não leva só a voz, mas que busca, porque eu conheço essas pessoas, eles buscam tudo para o Santa Etelvina, tudo que o Santa Etelvina precisa. Eles, se precisar falar com o Papa, eles falam, porque eu sou testemunha disso. Então, eu quero dizer a seu José Neto, né, ao Azevedo, ao JR, ao meu amigo Marinaldo, ao Clay e ao nosso querido, que quando ele estava, que representou aqui todos os locutores da rádio, que quando ele estava lendo, que ele falou um pouco, né, da trajetória dele, e aí a gente se conheceu, eu já tinha tido a oportunidade de vê-lo, não sei se ele recorda de mim, mas ele ainda não tinha o curso superior dele. E hoje ele já falou até mais além, ele já foi até mais além que o curso superior. Então, a gente vê o quanto a rádio foi importante para cada um, né, mas principalmente para o Santa Etelvina, para a comunidade. E aí, quando a gente fala em empreendedorismo social, e é isso, vereador Chico Preto, e é nesse momento que eu lhe agradeço. E também lhe dou os parabéns por ter percebido a importância e ter, principalmente, valorizado, porque hoje nós estamos aqui para homenagear a rádio. Nós estamos aqui para fazer política, mas homenageando. É uma homenagem, gente, a uma rádio que é do povo. E o senhor percebeu, teve esse sentimento. E quando o Azevedo fala e pergunta quantos vereadores tem na casa, é porque talvez os seus colegas não tenham se dado conta de que este evento aqui iria se tratar de uma instituição que faz empreendedorismo social, que está num lugar onde muitos irão, na próxima campanha, pedir votos. E que hoje não estão valorizando o brasileiro, o amazonense e o manauara que mora lá no Santa Etelvina. Então, eu lhe dou os parabéns por valorizá-los. Porque quando nós votamos e colocamos um cidadão como nós aqui, é porque aquele vai ser o nosso representante. E a forma deles nos representarem é valorizando, é nos valorizando, é valorizando a nossa vida. E isso quer dizer saúde, quer dizer transporte, quer dizer educação.
tudo que a rádio busca para o Santa Etelvina é isso. E eu sei que os meninos, eu falo meninos porque nós somos amigos, né? Mas eu estou feliz de ver que só o Clay que está com cabelo branco. Mas, assim, gente, o trabalho de vocês é muito lindo. Eu lembro do Azevedo uma vez desesperado por causa do equipamento que tinha dado problema e que estava dando interferência e que não sabiam como resolver. Tinha que ir, acho que até em Brasília, né, Azevedo? Tinha toda uma situação para ser resolvida. E é aquilo que eu falei, se precisasse falar com o Papa, eles teriam falado. Então, assim, é uma honra muito grande. É uma honra muito grande ser amiga dessas pessoas e ver, porque o sucesso dessa rádio é o sucesso deles. E, principalmente, é o sucesso do bairro Santa Etelvina. Então, realmente, parabéns para o vereador por ter percebido isso, mas parabéns para cada cidadão do Santa Etelvina. Retorno a palavra ao presidente da solenidade, Chico Preto. Bem, minha gente, a caminho do fim, e eu vou confessar uma coisa para vocês, eu prefiro que solenidades tenham esse tom muito mais descontraído do que aquela coisa muito formal, muito engomado, né? A gente percebeu aqui que pelo conteúdo dos discursos, o coração falou mais alto e a descontração, com a ordem necessária, conduziu a nossa reunião para que esses 10 anos da Atividade FM não passassem em branco, e não passou. Mas, a caminho do fim, eu tenho duas informações que julgo eu fundamentais, já que a Atividade FM tem um compromisso de aperfeiçoamento, lapidação de uma coisa que a gente chama de cidadania. Hoje, na Câmara Municipal de Manaus, foi aberto o prazo para que os vereadores da Câmara Municipal de Manaus possam apresentar emendas ao orçamento da cidade. No ano que vem, a Prefeitura Municipal de Manaus tem uma previsão de uma arrecadação de quase 5 bilhões e 200 milhões de reais. É claro que isso aí não é tudo só para fazer investimento. Você paga a folha, você tem o custeio da máquina, tal. Mas tem uma boa parte desses recursos que são recursos que vão ser destinados a investimentos na cidade. Dá um exemplo: reformas, a manutenção da malha viária, a construção de novas UBSs. E esse é o momento em que a comunidade deve se fazer presente durante os próximos dias, batendo na porta do seu vereador, do vereador que recebeu o voto da comunidade, para pedir agora que o vereador, mas para reivindicar que o vereador agora traduza os seus compromissos de campanha em ações concretas. E uma ação concreta é fazer a emenda e defender no plenário a construção da UBS, a reforma da ponte, a reforma do campo, a reforma da escola, aquilo que está acontecendo na comunidade. O momento é esse. Eu costumo dizer que a nossa cidadania ela não pode se encerrar, começar e se encerrar somente no processo eleitoral. Não, começa a minha cidadania quando eu voto e quando termina a eleição encerra? Não. A nossa cidadania deve se estender por todos os dias das nossas vidas. E já que a gente está falando de uma rádio comunitária que preza, que prima pelo crescimento cívico da sua comunidade, eu deixo aqui esse alerta para que a Rádio Atividade FM divulgue para toda a cidade de Manaus, a partir do Santa Etelvina, que começou hoje. São 15 dias, até o dia 11 de dezembro, os senhores vereadores terão um prazo para apresentar emendas no orçamento da cidade, defendendo providências nos vários bairros da cidade. Então, fica aqui o alerta, no sentido de colocar isso no radar de vocês, para que vocês possam trabalhar junto às comunidades, para que as comunidades, com as suas representações, venham à Câmara reivindicar dos seus vereadores providências para Santa Etelvina, bairros adjacentes, enfim, para as comunidades da cidade de Manaus. O segundo ponto é resumir aqui uma história que cabe muito bem para esses 10 anos da Atividade FM, que, como bem disse o Azevedo, que a gente conta, por uma questão de protocolo, a gente conta os 10 anos da rádio no momento em que ligaram os transmissores, no dia 26 de novembro do ano de 2008. Mas esse sonho vem sendo gestado, essa gestação, né,
a gente começa a gestar a criança para ela nascer em determinado momento, ele vem lá de 1999, segundo aqui a colocação do Azevedo. Então, foram, de 99 a 2007, foram 7 anos, 8 anos. 8 anos, processo, papelada, idas em Brasília, talvez, e vai, e pede, intervém. 8 anos nesse processo todinho para que a criança, não é isso, pudesse nascer em 2007, o registro dela, mas ela só chorou em 2008. Ela só veio dar o primeiro choro em 2008. Então, a história que hoje de manhã, uma leitura despropositada, eu peguei um livro na estante lá de casa, e aí, de repente, folheando, me chamou a atenção que essa história de 3 leões que estavam numa floresta, e, de repente, um macaco pergunta assim, e aí, a gente vai obedecer a quem? São 3 leões, dizem que os leões são o rei dos bichos, mas tem 3 aqui, a qual dos 3 nós vamos obedecer? E, de repente, o macaco reuniu com o resto dos bichos e disse o seguinte, olha, a gente vai fazer aqui um desafio. Aqui nessa floresta tem uma montanha muito alta, uma montanha que a gente sabe que tem um difícil acesso. Então, aquele que conseguir acessar a montanha vai ser aquele que nós vamos obedecer, vai ser o nosso líder. Marcaram o dia, e o primeiro leão foi, chegou na metade da montanha e desistiu. E aí o leão falou, montanha, tu me venceste. O terceiro leão tentou e não conseguiu. Segundo. O terceiro leão tentou também e não conseguiu. E aí estava um impasse. Os 3 tentaram e nenhum conseguiu. De repente, uma sábia águia que sobrevoava e via lá de cima a tentativa dos 3 leões, acompanhando um a um, disse o seguinte, eu acho que eu tenho aqui uma solução. E aí os bichos pararam para ouvir a sábia águia e disse, mas qual é a solução? Disse, o primeiro leão, quando ele tentou, ele parou no meio e desistiu e desceu derrotado dali. O segundo leão tentou, foi um pouquinho mais além, mas também não conseguiu, voltou, mas também desceu com uma atitude derrotado, né, de um ser derrotado. Porém, o terceiro leão foi um pouquinho mais além, mas quando ele não teve mais forças, ele desceu, mas ele, quando parou no pé da montanha, ele disse, montanha, tu me vencestes agora, mas eu ainda sou um leão novo, certamente eu vou voltar e vou subir e vou te vencer. Essa é a atitude do vencedor, essa é a atitude daquele que não para diante dos obstáculos. Os obstáculos podem até te fazer te parar durante um momento, mas quando você tem um objetivo na sua vida, você vai e se prepara, enfrenta e vai superar o objetivo. E depois que a velha águia falou isso, os animais concordaram e pegaram o terceiro leão e passaram a seguir por conta da atitude dele. Então, esses 10 anos da Rádio Atividade FM, tem muito dessa história, a atitude, porque eu tenho a certeza que muitos foram os desafios que fizeram com que vocês parassem para pensar e dizer assim, mas será que a gente está no caminho certo? Será que a gente tem que insistir nisso? E, de repente, o espírito desse leão disse, não, a gente não vai, a gente vai até o final, a gente não vai desistir. A gente vai até o final, até que os transmissores sejam ligados. E é disso que a vida é feita. Dos homens que tentaram e não conseguiram, e daqueles que não desistiram. E só pararam, só se aquietaram depois que alcançaram o objetivo. Isso resume muito a história da Atividade FM. Que mais anos venham pela frente, longa vida, prosperidade. É isso que, mais uma vez, eu deixo aqui ratificado a todos os homens e mulheres que construíram esses 10 anos e que constroem mais anos pela frente em toda a atividade. E ao Clay que bateu na mesa e chamou para si a responsabilidade, que isso sirva de motivação, porque um dia eu sonhei estar nessa casa e fiz do meu sonho a minha maior motivação. Que a tua motivação seja essa, que você busque a partir de agora estar aqui representando o povo do Santa Teuvina, mas o povo da cidade de Manaus de um modo geral, a partir do ano 2021. E se eu puder ser útil, conte comigo, porque dentre as certezas que eu tenho na minha vida é que em 2020 eu não serei candidato a vereador.
Posso ser candidato, mas não a vereador. Com você de novo, meu amigo. Agora sim, então, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus. Bem, agora sim agradeço a todos. Eu declaro encerrada a nossa reunião, ratificando o momento que a gente está vivendo, que até o dia 11 de dezembro, o prazo para que os vereadores traduzam as reivindicações das comunidades em emendas ao orçamento. Então, a partir de hoje, começa a contar, até 11 de dezembro, os senhores e as senhoras, acredito eu que serão muito bem-vindos em qualquer gabinete, né? Claro que há uma identificação maior com uns, menos com outros, isso é natural, as pessoas não pensam igual, então que busquem aqueles, ou aquele, ou aquela que há maior identidade e que traduza, e que ele tenha, que ela tenha o compromisso de apresentar e de defender a providência através de uma emenda para o orçamento do ano que vem. Muito obrigado, uma excelente semana, que Deus abençoe o Amazonas. Vereador presidente Marco Antônio Chico Preto, encerrando a sessão solene que homenageou os 10 anos da Rádio Atividade FM. Continue com a nossa programação.